Você fez todas as revisões certas, você pagou direitinho, mas a pessoa não fez. Então, aí um exemplo, quando você fica descobrindo o que está acontecendo com o carro, aí muitas vezes você fala, poxa, então eu fui enganado. E é a mesma coisa que nem o Max CPR. O Max CPR eu fiquei um exemplo, praticamente quase 3 anos sem estar instalando, porque o problema não era o Max CPR. O problema, na verdade, era o quê? Era o pessoal que trabalhava muito, um exemplo, com álcool, entendeu? E o álcool, na verdade, eu não consigo, o Max CPR não conserta carro, que nem a Fernanda falou. Então não tinha um bom êxito do Max CPR. Então hoje o que que eu faço? É que nem no seu carro lá, eu tô fazendo várias coisas lá, mais exemplo. Mas eu tenho que fazer para o carro ficar bom. Agora, o outro profissional que vai mexendo, que nem o carro da Fernanda, já ela tem mais ou menos já uns 14 anos, mas esse carro, então, exemplo, já tem folga axial do mancal, do girabrequinho, já tem folga de válvulas. Esse carro dela, ô Gustavo, a gente tem que fazer um exemplo regulagem de válvula, ninguém falou para ela ainda. Esse tremor que ela está sentindo, a regulagem de válvula deixa o carro meio tremendo. Então você vai acelerar, o carro não anda legal. Então o carro fica meio esquisito. Então são coisas que é coisa básica, mas se você fizer no tempo certo, duas coisas vai ser bom. Tanto o Max EPR vai te dar um bom rendimento, como também a performance do carro e a economia vai ficar boa, entendeu? Por isso que o exemplo, eu estou fazendo aqui a live que nem o Sócio pediu, mas o que der para mim falar um exemplo sobre o que o Max CPR faz de bem e o que o Max CPR não consegue fazer, esse bate-papo é bom porque vocês vão saber um exemplo, o que é bom, o que é ruim, que nem agora. A Fernanda acabou de falar, falou que saiu de uma live excelente sobre a água. Eu, um exemplo, eu tive um infarto em 2018. Então, depois que eu tive o infarto, eu comecei aí eu entrei na Tibol, eu comecei a usar o Silosimol e o Top H+. O que acontece? Eu tomava 13 comprimidos. Hoje, depois que comecei a tomar água, hoje eu tomo, um exemplo, um AS e o comprimido que eu tomava de 35 miligramas, hoje eu tomo de 5 miligramas. Então, pra vocês verem. E tá acabando, né? Daqui um dia não vou nem tomar mais isso. Mas, exemplo, quem me salvou foi a água. Mas eu comecei a usar água de que jeito? Pelas lives que tinha da água, entendeu? Eu sempre estou estudando e não parei mais. A minha esposa, ela era agente de saúde. E ela tinha muito, por exemplo, aqueles vasos que as mulheres têm, mas assim, ficava meio parecido, né? Ficava até meio com vergonha de olhar e de passar a mão, porque vai passar a mão, sei não, dá um negócio meio estranho. Aí o que acontece? Hoje, ela começou a tomar, começou a tomar. Meu, hoje eu vou bater depois uma foto sem ela ver, eu bater a foto da perna dessa. Hoje é bonita a perna, hoje eu passo a mão. Mas assim, mas é uma coisa que a água trouxe, entendeu? E eu falo para ela falar para mim, fazer um vídeo, mandar, mas ela é meio, que nem eu, também sou meio. Eu tô agora aqui, não sei como, mas eu tô falando, mas eu sou um pouco tímido também. Mas assim, são coisas boas. Então, para mim, hoje, vocês falam, ó, sou eu, tem 60 e poucos anos. Mas eu tenho, mas graças a Deus, assim, hoje para mim, tá bom, mas. E eu tive esse infarto, não foi por causa de coração, foi colesterol alto, entendeu? Então, depois que eu comecei a fazer o tratamento com água, fantástico, entendeu? Então, exemplo, muitas vezes as pessoas não acreditam, mas eu no caso, quando eu estava vendendo mais o Max CPR, eu não me interessava um pouco assim em vender os produtos da Timol. Mas eu fui pouco tempo aí no escritório aí que a Thaís me pegou aí mais ou menos uma hora, ela me deu uma aula tão excelente aí. A Thaís é a esposa do Gustavo, excelente menina, parabéns. Aí ela me explicou os prós e os contras, me explicou como é que eu podia fazer, eu nem sabia que dá para vender o Max CPR através do link lá pela nossa loja virtual. Então você vê, foi coisas que ela me falou, então agora eu vou começar já. Vou até usar depois o depoimento da minha esposa, o meu, para água, porque vai ajudar outras pessoas, entendeu? Então, é a mesma coisa o Max CPR, né? A parte da mecânica, né? A mecânica, por exemplo, eu gosto sempre para explicar para vocês, mais ou menos ilustrando coisa básica, que aí vocês conseguem visualizar eu falando, mostrando, e ouvindo, vocês conseguem entender. E eu gosto muito assim quando a pessoa me traz o problema, porque aí eu consigo ver onde eu posso ajudar a solução, né? Porque muitas vezes eu tenho que falar uma linguagem do carro de vocês que vocês entendam, né? Que nem a água, né? Eu falo para as pessoas que a água é boa, dou para os meus netos. Tem pessoas que vêm aqui em casa tomar água, sente a água. Essa água é diferente, não tem gosto, melhor, essa água é excelente, porque está lá no filtro, entendeu? Então são coisas básicas, né? Que a gente vai fazendo, mas alguém falou e a gente vai e tenta fazer, né? Aí deu certo, tá bom? Olha lá. Falei demais aí. Ok. E vamos começar aí, ó. Vamos lá. Vamos começar então a Nossos nossa live. convidados aí de hoje. Tem convidados? Ô, desculpa, tem os convidados, hein? É que eu não consigo ver o nome assim. Eu vejo só da Fernanda aqui.
Eu só estou vendo aqui a minha turminha. Olha que coisa linda, a turminha do professor Elias. Só quem está diferente aqui é Maria Piedade, Maria Melo, Então, Jusceline, boa noite, Edina, Júnior Ramos. Estão só na surdina aí, ó. Boa noite a todos oh, agora, aí. agora eu Sou vi, ó, o Juscelino Wilson, chegou aí. Fala, Juscelino, sou isso aí é do Rio de Wilson, Janeiro, né? Isso. gente Esse menino aí boa. vale ouro, hein? Sou Wilson é Juscelino. fera, sou Wilson. Ah, o Juscelino eu vi agora aqui. Tem outra pessoa que deu boa noite aqui. Eu não dei para ler, que é, Boa noite. é Oi, Edina. Fon Júnior. Boa Júnior. noite, Fê. Tudo bom? Boa Boa noite, noite, Boa querida. gente. noite a todos, né? Boa noite a todos. Ó, a Dona Boa Zinete. Ô, noite. boa noite. Não, agora que a pessoa escreve, deu para ver aqui. Dona Zinete está nas paradinhas aí. Dona Zinete, ela É fica isso até aí. Estou quietinha. ouvindo aí as conversas de vocês aí de Fernanda, de Ah, então Gustavo. desculpa. Então vamos fazer a live áudio, senão eu atrapalhar vocês, já são 21h51, senão passa o horário aqui, aí eu estou puxando de orelha do É, professor. Vamos lá, então. Olá, Gustavo. Cadê, Gustavo? Só um minutinho, senhor Wilson. Tá bom. Vamos lá? Você quer fazer Você vai gravar ou como é que vai fazer? Ou só o Tá bate-papo? Já tá gravando, já gravando. tá gravando. Tá gravando? É, Ih! já. Mas, ó, tem duas perguntas que o senhor colocou mais cedo que é bom a gente conversar sobre. Uma é Certo. por que que o Max CPR pode ser bom, né? E quais são, o que que eu devo me atentar para que ele possa entregar o resultado? Igual a questão da água. A água a gente sabe que tem que esperar os 20 minutos, tem que tomar água do tanto certo. E o Max CPR tem que ter esse cuidado também. Talvez não dos 20 minutos, mas necessariamente eu tenho que dar uma olhada principalmente no que no meu carro e como que esse Max CPR pode funcionar para mim. Ah, entendi. Ó, o primeiro passo, assim, o Max CPR, quando a gente vai instalar o Max CPR, é uma das coisas que é bom a gente, pelo menos, perceber, né, se der para instalar, ainda mais vocês que não são mecânicos, mas pode pedir para o mecânico fazer. O primeiro passo é, se der, seria excelente, é passar o scanner. Aí vocês passando o scanner, aí vai ver o tempo de injeção. O que que é tempo de injeção, seu Wilson? Tempo de injeção, um exemplo, é o quanto o combustível o motor está pedindo, um exemplo, para ele manter-se ligado. Então, quanto mais o tempo de injeção tiver alto, mais consumo vai ter. Resumindo, mais vai estar, um exemplo, injetando combustível. Então, exemplo, se você passa o scanner, aí ele dá um exemplo, o tempo de injeção é perfeito. Então, você já sabe já que praticamente uma dica para vocês aí, essa vale ouro, hein? Se você tem um tempo de injeção perfeito e a sonda lambda trabalhando suave, vocês têm todos os sensores e atuadores dos seus carros perfeito. Vocês sabiam disso? Né? Então, se você não sabia, pode ter certeza. Então, exemplo, você vai no mecânico, ele vai entrar com o scanner. Não tem nenhuma luz de injeção, nenhuma luz no painel acendendo. Então, exemplo, a luz de injeção, quando ela acende, aquela amarelinha, parece um chuveirinho lá, vocês falam zumbulinho. Aquilo ali é o seguinte, está dizendo que algo dentro do motor não está tendo uma boa queima. Então, para o Max CPR trabalhar 100% legal, primeira coisa, esses parâmetros têm que estar tudo certinho. Então, se a sonda lambda está trabalhando direitinho e a luz de injeção não acende, o que que vai acontecer? Você sabe que você vai colocar o Max CPR e ele vai ter um excelente êxito. Por quê? Porque o Max CPR, ele vai agora fazer o quê? Ele vai fazer uma somatória de um exemplo. Ops. Acorda, você que está falando comigo, tá? Então, o Max CPI vai fazer tipo assim, uma somatória junto com tudo aqueles gases que está dentro do motor, trabalhando já certo, ele vai dar uma melhoria. Então, aí é onde entra o papel do Max CPR. O Max CPR, um exemplo, ele vai funcionar 100% tanto no álcool como gasolina, mas se tiver também todos os parâmetros do veículo trabalhando perfeito. Então, o primeiro passo mesmo que eu falo pro pessoal, assim, que vai instalar o Max CPR, é ver como é que está primeiro a saúde do carro. Se não tiver nenhuma lâmpada de injeção acendendo e você passar o aparelho, e um exemplo, ele vai te dar um retorno, assim, de economia, de potência ele dá na hora. Potência vocês vão perceber, porque a potência, um exemplo, como vai colocar o jateador, geralmente ali ele já reduz um pouco, a potência já você já percebe logo. Agora, a eficácia da economia vai depender um pouco também, um exemplo, se vocês tiver na gasolina, vocês vão sentir também um efeito mais rápido.
Já no álcool demora um pouco, porque o álcool é aquilo que eu falo para vocês. Como um exemplo, ele vai pulverizar e ele é oxigênio, o oxigênio ele demora mais para queimar, porque é uma água, né? Então ele vai só entrar como os gases e vai, por exemplo, bater assim no pistão. Então o primeiro passo mesmo seria esse, Gustavo. Agora o Max EPR, para ele ter uma boa eficácia, muitas vezes também, aí você tem que ver um exemplo, uma coisa que poucas pessoas fazem, é ver como é que está um exemplo, a porcentagem, né, de álcool, se o carro estiver no flex, né, ou na gasolina mesmo. Então, se tiver dentro do parâmetro, aí tranquilo, aí vocês vão ter um bom êxito, entendeu? É dessa maneira que o Max CPS, eu agora, para mim colocar assim, instalar o Max CPS aqui em São Paulo, eu estou primeiro fazendo o teste de combustível. Eu tiro um pouco de combustível do carro do cliente, que quando você tira ali para fazer, colocar o jateador, ele já sai um pouco de gasolina. Aí eu faço o teste. Se o teste também, o exemplo, estiver negativo, aí o exemplo, eu já explico para o cliente que o Max CPR ele vai começar a fazer uma economia, ou então até mesmo aumentar a potência, mas já um pouquinho a longo prazo, entendeu? Porque tudo depende também um pouco do combustível. Entendeu? Não sei se é para entender, Gustavo. Ficou claro, seu Entendeu? Wilson. E geralmente acontece assim também, ó. A gente tem algumas pessoas, alguns mecânicos, né, que a gente quer abordar, quer conversar com eles, e eles duvidam muito, né? Às vezes não acreditam que isso aí pode acontecer. Como é que eu posso falar com eles numa linguagem que o mecânico vai entender? Vamos dizer assim, que eu possa chegar para ele e falar do Max CPR. E até mesmo que tipo de teste que eu posso fazer com ele. Então, quer ver? Ó, um teste que é bom, que é excelente para vocês fazer, e geralmente os mecânicos, por exemplo, eles sempre desacreditam, porque também eu passo com isso aí, já passei, agora não passo mais, né, que já acredita mais um pouco no que eu tô falando. Mas o primeiro passo é o seguinte, vocês pedem para eles passar o scanner sem colocar nada. Não coloca o jateador e nem coloca também o exemplo do ionizador, nada. Ele vai passar o scanner, vocês vão ver os parâmetros junto com ele. Tranquilo. Depois que ele fez isso, você vai falar para ele, ó, coloca agora só o jateador. Aí ele vai colocar só o jateador. Liga o carro e vê os parâmetros. Ele vai ver, já vai mudar. Vocês vão anotando no papel, ou então faz um print da tela. Por quê? É a mesma coisa que eu falo para vocês. Eu cheguei agora correndo, com fome. Aí a esposa falou, já tá. Eu falei, não, que eu tenho live hoje. Então acontece. O que que eu fiz? Eu comi um pão, café, correndo. Aí metade aqui do estômago falou, ó, beleza, hein? A outra metade falou, depois te pego. Então é mais ou menos assim. Então, cada componente que vocês vão colocando no teste que eu estou te falando, ele vai dar uma diferença no parâmetro. Aí depois que você colocou já um exemplo, fez o teste primeiro, só o carro normal, fez a anotação. Aí você pôs o jeteador, faz uma outra anotação. Isso aí é tudo com o carro parado ainda lá na oficina. Depois é só o seguinte, põe o ozonizador e faz o teste. Os três testes que ele fizer, cada um vai dar um resultado. Só que vocês vão ver que a melhoria do tempo de gestão, ele vai começar a cair em cada teste que vocês fizerem, ele vai cair mais. Aí onde entra isso aí é fantástico você fazer isso, porque assim, não tem como o mecânico falar que não funciona. Porque ele está vendo de duas maneiras. Ele está vendo, exemplo, com o olho dele e ele está vendo os parâmetros mudar. Porque não tem como, exemplo, eu colocar um exemplo, o jaceador, querendo, ele vai restringir um pouco o combustível. Se ele restringe o combustível, ali onde tem um exemplo, a válvula que é o tubo distribuidor, onde os bicos trabalham, se ele restringe ali, o que vai acontecer? Vai dar uma pulverização melhor para quem? Para o combustível. Então já muda o quê? O tempo de injeção. Ele cai um pouco. Porque, um exemplo, aquela gasolina que vem com toda a força pelo regulador de pressão, chega ali, ela reduz um pouco, e dentro da câmera ali, onde vai cair nos bicos de etor, ela está bem uniformizada, ela vai dar uma queima melhor. Aí é onde você já vê já automático que o tempo de injeção ficou bom. E quando você colocar o ozonizador, ele melhora mais ainda, porque a sonda lambda começa a trabalhar melhor. Entendeu? Então, isso aí eu falo para vocês porque eu faço direto. E quando a pessoa fala que o Max CPR não funciona, aí eu provo dessa maneira, entendeu? E até também quando ele acelerar o carro, já com todo o componente já montado, lá atrás no escapamento, não vai sair mais cheiro de enxofre. Vai começar a sair um ar, né? Assim, no escapamento,
que você consegue até mais respirar, porque quando o exemplo ele não tem uma boa queima, sai um cheiro muito forte de enxofre no escapamento, entendeu? Então, essa maneira, Gustavo, não tem como uma pessoa, exemplo, não falar que ele não funciona. Agora, né? só assim, colocar ele e não passar aparelho nenhum, aí é só você andando com o carro e a pessoa percebendo através do acelerador, entendeu? Perfeito. E o senhor comentou também que faz um teste de combustível, certo? Sim, aham. Que é uma das primeiras coisas. E tem como a gente que é leigo fazer esse teste do combustível também? Isso, tem sim. Esse Como? teste, quer ver, você pode pegar um exemplo, uma moreta, então um copo, quase que nem o seu Austin faz naquele teste lá de quando ele vai fazer o volume, né? Com o Max CPR e sem o Max CPR. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um exemplo, um, sei lá, uma medida, vocês pegam, sei lá, uns 50 ml, ou então 100 ml, você vai pegar um exemplo do seu carro mesmo, você vai tirar um exemplo, 50 ml do produto que está no seu carro, se é flex ou se é gasolina, ou os dois misturados, e você vai pegar também 50 ml de água. Se você tiver água oxigenada, é melhor ainda. Mas se não tiver, pode ser água normal mesmo. Aí vocês vão colocar 50 ml de água, 50 ml do produto que vocês têm. Se você tiver um exemplo com gasolina, ele vai dar mais ou menos um exemplo, e 50% de água, 50% de água, ele vai subir o nosso álcool, nossa gasolina, ela está mais ou menos com 30% de álcool anidro. Então você vai ver que aquele, um exemplo, 50% que você fez, ele vai subir mais ou menos quase uma faixa de 20% de gasolina, que a gasolina é pesada para combustão, entendeu? E o álcool que está misturado já naquela gasolina, ele vai descer, então vai dar um volume maior de álcool. Então, se você pegar isso aí e bater mais ou menos uma meta, você sabe que o combustível é bom. Tá bom, agora se você pegar ele e ficar só uma frestinha de nada em relação a mais água do que o combustível, ali você tem mais álcool, mais um exemplo, mais solvente do que o combustível. Dá para fazer esse teste sim. Eu vou fazer depois um teste desse na oficina, eu vou mandar para vocês assim para vocês verem como é que é simples fazer. E isso até para fazer, o Gustavo. Até se a pessoa fazer o Max, instalar o Max CPR, quando ele solta ali no tubo distribuidor onde fica o bico, injetor, quando você solta, sai um pouquinho de gasolina. Ali mesmo vai pegar um pouquinho de gasolina e fazer esse teste na hora, entendeu? Porque se o combustível estiver muito adulterado, no caso assim, a pessoa falou, tá na gasolina, e você fez a porcentagem 50 por 50, mas subiu mais de 20%, então praticamente 30% que misturou junto com álcool, ou então com solvente, ali é onde você vê que o combustível está adulterado, entendeu? E vocês podem ver também quando vocês põem um combustível adulterado no carro de vocês, você vai ver que quando você liga o carro de manhã cedo, se tiver na gasolina, ele vai ligar e daqui a pouco ele vai começar, um exemplo, tremer, depois ele estabiliza. Isso aí que estava um exemplo, o combustível que você colocou, gasolina, tinha mais álcool, porque a primeira coisa que puxa de manhã cedo, a bomba, ela puxa o pesado. E o pesado é o solvente, que seria água, o tiner, os caras misturam, o próprio álcool, entendeu? Mas dá para fazer esse teste. Depois eu faço na bureta para vocês. Bureta não, qualquer vasilhame que vocês conseguirem é, separar 50%, 100 ml, porque tem que ser igual para você saber depois a porcentagem, entendeu? Mas dá para fazer simples sim, ô Gustavo. Ai, beleza. Então, Show. beleza. Entendeu? Tá certo. E pessoal que está aqui na sala pode fazer pergunta pro senhor Wilson também, tá? Fica à vontade. Só vou colocar uma última pergunta assim, seu Wilson, que pode ajudar o pessoal também, né? É. Por que que o Max EPR não dá para ser colocado em diesel ou até mesmo em carros turbo? Então, quer ver? No diesel, já muda já a substância da própria química do diesel. Então, o diesel ele trabalha exemplos diferentes da gasolina e do álcool. A gente precisa, exemplo, de centelha para a gente, um exemplo, colocar para o motor funcionar na parte de combustão. O diesel ele trabalha com compressão. Então, exemplo, já muda, então já não dá. E até mesmo exemplo para fazer a parte da queima do diesel, você pode ver que até agora o diesel, com essa mistura aí do S10 e do convencional, e o pessoal colocando já um pouquinho de água no meio, o que está acontecendo? Está quebrando muitos motor. Então, exemplo, Passo de mão, ela não vai conseguir um exemplo tão rápido, fazer um exemplo, um aparelho, né? Pronto para o diesel, porque ela vai ter que investir muito, entendeu?
E você pode ver assim que para a gente, no caso do Max CPR, já para combustão, você pode ver que não pode aplicar no turbo, que nem você falou. Os turbos, os carros antigos, ele trabalha, um exemplo, aspirando ar. Então, se ele aspira ar e vem um exemplo, a névoa, eu dou um choque térmico no seu motor. Aí eu quebro o seu motor. Então, exemplo, por isso que algumas tecnologias não dá para colocar. Tanto é também que agora na tecnologia nova do sistema, um exemplo, com injeção direta, também não pode colocar o jateador na linha de combustível. Você pode colocar o ionizador, que fica muito bom, mas você não pode colocar o jateador, que você vai, um exemplo, obstruir o sistema da bomba de alta pressão, que ela trabalha com 200 bares de pressão. Então, assim, cada sistema a gente pode fazer uma melhoria. É que nem no caso, um exemplo meio direto, um pouquinho fora do carro, a água. A água, ela é um exemplo praticamente 70%, 80% da nossa vida. E o motor também, ele não trabalha com 100% óleo. O motor trabalha com 100% água. Mais uma para vocês aí. Vocês vão sair com a orelha quente aí. Porque assim, quer ver? Na verdade, o motor quebra, não é por falta de óleo. O motor do carro, ele quebra por falta de água. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo, ele, um exemplo, tira da onde não tem, você não está bebendo água, aí o fígado puxa não sei da onde, aqui você fica, você vai ficando cada vez mais, um exemplo, como é que fala? Sem água dentro do corpo, mas a mesma coisa é o carro. Então, o carro, muitas vezes, que nem no caso do diesel e do turbo, não tem como, exemplo, essa tecnologia do Max CPR, ela pegar para esses dois por enquanto, não. Não vai porque, exemplo, tem mais coisa por trás, que seria no caso a parte da engenharia, ela, o exemplo, ela não deixa fazer essa parte funcionar, que nem no caso, você pegar um carro carburado e colocar o jateador e o ozonizador no carro carburado, você não vai ter a pressão suficiente. Então, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Mas você pode colocar o ozonizador, ele vai, um exemplo, dar uma melhoria no sistema, mas o certo mesmo, para ficar 100% seria os dois, o jateador e o ozonizador, para ter um exemplo, um conjunto perfeito, entendeu? Porque só o ozonizador, ele vai dar um exemplo, um resultado a longo prazo. Quando você consegue instalar o jateador e o ozonizador junto, aí você tem já um exemplo, um resultado é, bem mais rápido, curto prazo, entendeu? E são essas duas diferenças aí que para mim, assim, pelo que eu conheço muito, mas o pouco que eu conheço, então, exemplo, eu aposto mais ainda no Max CPR se a pessoa, exemplo, é, andar na gasolina, entendeu? Ou preparar o carro dela, mesmo sendo flex, ele deixar sempre o carro preparado, né? Pra um bom combustível, aí o Max CPR ele vai funcionar 100%. Caso contrário, que nem no caso, eu fiz muita experiência dessa aqui em São Paulo, e as pessoas que usavam, exemplo, álcool, o Max CPR, ele faz quase aquele que a gente fala na live, né? Quando a gente está fazendo assim, aquele cálculo, né? De quanto mais ou menos o Max CPR ele pode proporcionar você usando o álcool. 10%, entendeu? Tanto na melhoria, como na saúde do motor, como no tratamento da parte interna, externa do motor, né? Entendeu? Mas agora, sobre o diesel e sobre o turbo, o que atrapalha é isso. Mas você pode ver também de contrapartida, que tem, eu acho que é o T-Cross, né? E tem mais um aí que já é carro turbo, que agora esse pode fazer, pode colocar o, o jateador e o ionizador, porque ele é uma tecnologia ainda convencional, entendeu? E o turbo dele é gerenciado pelo módulo, pela ECU. Então pode colocar tranquilo. Deu para entender, Seu Gustavo? Wilson, Oi? Tranquilo. seu Wilson, tem uma pergunta aqui do Júnior Ramos. Ele está perguntando se é possível a sonda lambda estar ruim se acender a injeção eletrônica. Quer ver? Ó, A 99% o injeção pessoal até eletrônica, ó, a luz é da injeção. da injeção. Mas muitas vezes a maioria do pessoal pensa que só porque a luz de injeção acende é sonda lambda, né? Nem sempre. A sonda lambda, na verdade, ela é quase que nem aquele aluno que é o mais quietinho da sala, mas todo mundo fala que ele é o culpado. Então, a sonda lambda, ela é o último sensor do veículo. Então, qualquer coisa que acontecer antes, vai ser ela a culpada. Então, nem sempre quando acender a luz de injeção, vai ser problema, um exemplo, 100% de combustível.
100% de mal queima. Então, a sonda lambda, ela tá lá para falar o seguinte, ó, eu respiro oxigênio. Se vier para mim aqui um gás diferente, eu vou te acender. Se vier aqui um excesso, um exemplo de, de muito ar, eu vou acender. Se vier um excesso de muito combustível, eu vou acender também. Se, um exemplo, se um óleo estiver já contaminado, eu vou acender. Então, ela acende por vários motivos. Só que por isso que muitas vezes tem que fazer o quê? Pegar uma oficina que você confia, levar, ele vai passar o scanner. Ele passando o scanner, você fala por mim, né? Mas tem profissionais que não gostam. Você quer ver quando o profissional, ele é profissional com vocês, ele conversa com vocês a respeito do problema do seu carro. Aí você é profissional. Quando você começa a perguntar para ele algumas coisas, ele fala, você quer saber demais? Esse vai te enganar. Porque o carro, você tem que saber como é que ele funciona. O carro, você tem que saber o que que é bom para ele, o que é bom para você. Porque é o seguinte, se você não conhecer seu carro, eu vou te enganar. Porque eu vou falar para você, ó, essa luz não acende, mas eu vou ter que trocar isso. E muitas vezes isso não precisa trocar. Eu estou te enganando. Agora, se você sabe que essa luz acende e por que ela acende, aí você me paga. Então, a sonda lambda, ela é muito assim, muito vilã de muitas coisas que é mal diagnosticado. A pessoa fala que é uma coisa, mas não é. Que nem no caso, eu peguei hoje um carro, uma Cherokee, que é um exemplo. A pessoa começa a andar com o carro, a luz de direção dá uma piscada e apaga, e depois ela apaga, beleza. Só que acontece, ela estava falando, esse carro é blindado, ela está falando o quê? Que a bateria ela está dando uma queda de tensão. Quando dá uma queda de tensão, ela faz o seguinte, ó, eu vou desbloquear agora aqui o ABS para você andar, porque se você bater, eu vou estar travado e as portas vai travar, você não vai sair. Você viu como que o módulo conversa? Então a luz acendeu, não era a sonda lambda, estava reclamando do sensor de velocidade e a bateria que está ruim. Então, olha, ó, a injeção acendeu, mas não era a sonda. Então, se você não souber, por exemplo, fazer o diagnóstico, aí você acaba, por exemplo, falando para o cliente uma coisa que não é, e muitas vezes vai trocar a peça que não é, e seu carro fica ruim, entendeu? Então, que nem, eu estou com o carro do Gustavo lá, mas eu estou apanhando agora um defeito que estava dando com ele, não deu comigo, agora deu comigo, eu estou agora sem problema. Por quê? Tem hora que o carro pega, fica um reloginho. Daqui a pouco vai fazer ele pegar, não pega de jeito nenhum, nem fazendo batendo tambor, ele não pega, mas eu vou fazer ele pegar. Mas eu chego lá. Resumindo, então, mas Mas, são defeitos que a gente tem que achar, entendeu? Pode falar, dona Alice. então, ô Wilson, mas aí tem, quando passa scanner, já aparece o código de falha já no carro, não aparece? Isso, então, aí o exemplo, aí é onde morre o perigo. O código de falha, ele dá pra gente um norte. Nesse norte Já que ele está está o dando para a norte, né? gente, ele dá referência. Só que essa referência que a gente tem que ir juntando uma com a outra e ver qual é o problema e qual é a causa. Então, exemplo, a causa muitas vezes não é o mesmo problema, mas ele vai dar lá um exemplo. Você vai dar um exemplo com um combustível que você colocou e ele está ruim. Ele vai falar lá para você lá, ó, tempo de injeção ruim. Aí, beleza. Só que além do tempo de injeção ruim, ele fala, ó, sonda lambda pobre. Então, ele tá se dando um exemplo, caminho. Ó, sensor de temperatura da água não tá legal. Então, exemplo, só que o profissional, ele tem que saber fazer o quê? Ir separando os efeitos. Ah, o sensor de temperatura da água deu aqui no scanner que ele tá ruim. Deixa eu ver se ele tá legal mesmo. Aí que eu faço? O scanner tá ligado, eu vou lá no sensor de temperatura da água, eu solto ele. Quando eu soltar ele, o que que vai acontecer? Ele vai me dar 0 grau. Opa, chicote tá bom, fusível tá bom. Ele reconheceu que eu desliguei. Então, o sensor de temperatura da água, ele está sendo só um causador, não. Ele está sendo uma pessoa vítima. Porque ele entrou naquele problema, foi quando o carro estava frio, você ligando o carro. Naquele momento, o módulo falou: Ó, o sensor também não está bom, não, viu, dona Alice? Mentira, ele tá tentando esquentar. Mas só que o outro sensor já falou que está com problema. Então, essas interpretações de problema, que muitas vezes o scanner dá o caminho, mas muitas vezes ele fala, mas o mecânico mandou trocar a sonda lambda que o scanner falou: Não, o scanner não fala. O scanner ele te dá um caminho, é a mesma coisa. Ó, a sua pressão, sou isso. A sua pressão baixa, ela tem que dar 8. A sua pressão alta tem que dar, um exemplo, 12. Ah, mas ó, a sua pressão alta está 19, sou isso.
e a sua baixa, ela está 12. Então as duas estão alta. Uhum. Então eu tenho pressão alta e tenho pressão baixa também alta. Mas o que causou isso? Ah, você está comendo muito sal, então põe açúcar nele, aí deixa eu. Aí baixa. Então você vê, é mais ou menos assim que a gente tem que ver o diagnóstico no carro. E muitas vezes a pessoa não vê, que nem no caso. Ninguém chega em vocês quando vocês falam, meu carro está consumindo muito combustível. Mas o que faz consumir muito combustível? É um exemplo, alguma coisa que não está queimando bem. Então, muitas vezes você tem um exemplo, uma bomba de combustível, que ela está, um exemplo, um pouquinho mais fraca. Aí ela vai mandar menos potência de combustível para o bico queimar. Aí dá consumo. Mas o problema vai acender a luz de injeção. E não é só da lâmpada, é a bomba de combustível. Entendeu? Agora, você quer ver uma outra coisa, sempre pega vocês, e talvez eu vou até depois fazer um teste no carro da Fernanda, é a bateria. A bateria, muitas vezes vocês testam a bateria com multímetro, lá na frente você está testando, está dando exemplo 12, 14 com o carro ligado. Quando vocês vão testar lá no tanque de combustível, que nem tem no slide da Timon, quando você vai testar lá na bomba de combustível, ela em vez de dar 14, ela está te dando 12. Então, ninguém dá o que não tem. Então, como é que a bateria, ela tinha que mandar 14 lá para a bomba, não está chegando, um exemplo, 14 lá na bomba, 14 volts, então o que vai acontecer? A bomba ela vai gerar mais rápido ou vai gerar mais lenta? Ela vai gerar mais lenta, aí começa toda aquela cadeia de problema, lâmpada da injeção acende, aí dá som da lâmpada, aí um exemplo, o carro fica fraco, fica com partida longa para ele pegar, o carro pega, fica quadrado, depois ele vai andando. O que é isso? A bateria, entendeu? Ela tá ruim, não está chegando a tensão certa na bomba. Então, tudo isso aí tem que analisar, senão vocês, um exemplo, pensa que o problema uma sonda lambda e o problema é a bomba de combustível. Esse dia eu ia instalar um exemplo no veículo lá no i30, eu ia instalar um exemplo Max CPR. Quando eu fui fazer o teste com manômetro, a bomba de combustível do cliente já estava começando a merejar gasolina. O que que eu fiz? Eu não instalei. Porque senão, exemplo, ali como ela está merejando gasolina, o que que acontece? A pressão está baixa. Se eu tivesse colocado o Max CPR no carro dele, a primeira coisa ele ia falar, depois você colocou o Max CPR, meu carro agora não está tá vazando. Mas está vazando, então, exemplo, mas se eu colocar o manômetro e a pressão estiver boa, aí eu instalo o Max CPR. Se eu colocar o manômetro e a pressão estiver baixa, eu não posso colocar. Porque senão, exemplo, do jeito que está ali, ele está andando ainda. Mas ele está reclamando já de consumo. Então, se eu coloco o Max EPR naquela linha e coloco um exemplo jateador, um exemplo vai melhorar um pouco, pode até melhorar um pouco, mas também pode também vazar, porque vai dar mais pressão. Entendeu? Então, é assim que a gente tem que tomar cuidado quando vai olhar, né, o parâmetro no scanner. Entendeu? Deu para entender, Annalise? Pois tá isso, seu Wilson. Eu me lembrando agora da questão, a sonda lambda do Palio foi trocada semana atrasada, e era justamente o que eu já tinha falado até para o professor Elias. Professor Elias, eu estou notando que quando eu estou pisando para sair o carro, não está com força. Ele estava, de vez em quando, engasgando um pouquinho. E outra coisa que eu estava sentindo era o cheiro muito forte saindo do escapamento. Aham. Então, é mal Nem, queima. Mas aí você trocou só o som da lâmpada? não foi trocada a sonda lâmpada, foi trocado o óleo e tudo. Então, ó, Mas, como eu ó, disse, está acontecendo alguma coisa ainda que não está legal. isso, então, agora, E antes de trocar a sonda lambda, que quando foi passar o scanner, aí deu, ele passando assim a mão, foi olhar no escapamento, sabe aquela cor fumacinha preta bem clarinha? Bem então, pouquinho, mas, mal visível, então, essa fumaça branquinha que você falou aí, preta, geralmente, então, é preta? é, Não, muito clara. tem mais 10 minutos para terminar. É. Então, Aham, se for a clara, a clarinha já é um problema de sede de válvula. Aí é onde entra aquilo que eu falei para você, que o seu carro ele regula a válvula. Pode ser regulagem de válvula também. Agora, aham. exemplo, só que
Quando ele trocou a sonda lambda, a sua sonda lambda tem que ver se ela é aplanar ou se é a finge. Se ele colocar a finge no lugar da planar, o carro fica com esse sintoma também que você está falando. Ele vai ficar com fumaça branca lá atrás, lá no escapamento. O carro fica ruim de desenvolver. Entendeu? Aí por quê? Porque o módulo, por isso tem que tomar cuidado que até a aplicação da sonda de peça, quando vai trocar, primeiro você tem que pegar o número do chassi. Você pega o número do chassi do seu carro, aí você liga na autopeça e passa o número do chassi, que ele vai te falar o código da sonda certa. Se é a pré, se é a pós. A pré é aquela que vem antes do catalisador. E a sonda lambda pós é aquela que vem depois do catalisador. O seu, na verdade, tem só uma. Só a pré. Você trocou, só uma você trocou, não foi? Foi. Então, você trocou a pré. Só que a pré do seu carro, ela tem um código. Se a pessoa colocar errado, o que que vai acontecer? Ela muda os parâmetros. Então, muitas vezes a pessoa compra a sonda lambda pelas cores de fio. Ah, é dois fios brancos, um cinza e um preto. Mas muitas vezes o que muda é dentro da sonda. Muda dentro do invólucro dela, que muda. Então, naquela ligação que o engenheiro faz por dentro dela, é onde vem o exemplo, o código que a gente compra a peça certa. Então depois, eu não sei se ele deixou a velha com você, ou se ele te falou qual que é o código que ele colocou da sua, porque assim, se a sonda estiver errada, ela mata todo o seu carro também, entendeu? Porque ela que vai, por exemplo, ser o maestro para o módulo. Então tudo que vem para ela, ela vai gerenciar. Se vem errado, ela gerencia errado, entendeu? Mas tem que ver depois se a sonda certa também, Fernando. Senão você vai colocar problema no carro, entendeu? Esse é o problema. Seu Wilson, É que, né, se eu pudesse, eu ia lá para o Rio de Janeiro levar o carro para ir para o senhor. Não. Aí tem que vir para São Paulo. O Rio de Janeiro é o Juscelino. Ah, o Juscelino. É São É, Paulo? Eu não, pensei que você era do Rio. não, eu sou São Paulo. O Juscelino é É do São Rio. Paulo. Eu sou São Paulo, São Paulo. Isso é de São É. Paulo. seu Pensei que era Wilson, do Rio. Aí, falando, é Juscelino. Oi, Juscelino. é Júnior tá falando. É o Júnior, desculpa. A voz do Juscelino. Desculpa, Júnior. Pode falar, Júnior. Tranquilo. Eu perguntei assim, ó, será que é possível a sonda lambda, a sonda lambda estar ruim sem acender a luz da injeção? Não, porque ali, na verdade, Júnior, a sonda lambda ela tem dois fios brancos. E esse fio branco a gente chama de resistência. Geralmente, se um exemplo, se ela não estiver aquecendo, a primeira coisa que vai dar lá vai dar sonda lambda, então vai dar assim, circuito da sonda lambda, OL aberto, entendeu? Então, exemplo, não tem como. Não tem como não. Aí a luz vai acender sim. Agora, se a luz não acender, já fizeram já alguma coisa errada, mas tem que acender. Porque, um exemplo, querendo ou querendo, passa por ela. Aquele fio preto que vem na sonda lambda, ele que lê o oxigênio. Naquele fio você não pode nem cortar ele e soldar, e nem pode colocar também, nem deixar entrar óleo. Se entrar óleo também, ele contamina, entendeu? E o fio cinza, ele é o terra que vai para o módulo. Ele que gerencia, um exemplo, ele pega o que está aquecendo a sonda, entendeu? No filamento, no fio branco, aí ele manda a resposta para o módulo. Aí o módulo começa a gerenciar aquela solenoide, entendeu? E o tempo e a sonda, quanto mais rápido ela conseguir fazer a solenoide, melhor ela tá, um exemplo, cuidando do seu carro. Mas tem que acender sim, Júnior, Ok, entendeu? ok. Mas que teste você fez assim para você chegar nessa conclusão? Não fiz ainda não, vou fazer para mim saber, para mim ver. É Aham. porque o meu carro tem um probleminha que tá ruim para resolver, porque, por exemplo, tem vez que eu, por exemplo, estou na quarta, eu aperto o pé e ele demora de responder. E ele também não tá dando uma economia boa. Por exemplo, a economia dele não tá legal, ó. Eu já Entendi. fiz, eu já fiz, por exemplo, eu fui para Salvador, ele conseguiu fazer 12,5, vamos dizer. Eu fui outra vez, fez 17, fechado. E agora eu fui para Salvador de novo, eu vim de Salvador, ele fez 15,3.
Então, assim, a economia dele não tá batendo, não tá legal, entendeu? Certo. Então, mas agora eu vou dar uma dica para você, não sei se vai te ajudar. A sonda lambda, quando você, por exemplo, passa de 2000 RPM, a sonda lambda ela fica oculta no sistema. Então, o que acontece? Ela não precisa mais dela. É como se fosse um motor de partida. A gente tem um motor de partida no carro hoje em dia, por quê? É uma parte de mais conforto. Na época que foi lançado lá o carro, lá quando eu não era vivo, era manivela. Então você tinha que fazer o seguinte: sair pro lado de fora, ir na manivela, fazer o carro pegar e corria para dentro do carro de novo para andar. Só que aí o que acontece? Dia de chuva, você dançava, você tomava um banho para fazer o carro funcionar. Então o motor de partida hoje em dia, ele é mais assim, cômodo, né? Tanto é que os carros elétricos nem tem mais motor de partida. E alguns carros híbridos também nem tem mais motor de partida. Não sei se vocês sabem, mas pra você ver, então, o motor de partida está sendo já obsoleto. Então, exemplo, nesse caso, como você falou que você está mais ou menos numa quarta marcha, a quarta marcha já não depende mais da sonda lambda. A sonda lambda, ela funciona assim, Júlio, quando você está andando e você, exemplo, começa a voltar as marchas, porque geralmente também tem uma maneira para você também ver se o seu carro está com economizando bem ou mal também, Júnior, de duas maneiras. Você deve ter, nessa parte você deve ter feito que você sempre vem falando as aulas, né? Calibragem de pneu tem que estar legalzinho, alinhamento, beleza. Os vidros, se você estiver fazendo esse cálculo, os vidros tem que estar do mesmo jeito que você fez, ou aberto ou fechado. O peso, se está o mesmo peso. Então, para você ter uma média certinha, você tem que tomar alguns cuidados para ver se não você pode ter um passageiro a mais no carro, ele vai dar um pouquinho mais de consumo, porque tanto vai ter um arraste, tanto para sair, como para aumentar a velocidade, como para ter o final também da velocidade. Então, nesse caso, quando você for fazer agora o teste para ver se ele está realmente consumindo muito ou pouco, você vai fazer isso aqui. A primeira marcha você põe de 0 a 20. A segunda marcha para você passar, você põe de 20 a 40, vai esticando. A terceira marcha você põe de 40 a 60. Quando você tiver com 60 por hora, você está na terceira marcha. Teu carro ainda tem mais duas. Só que o que vai acontecer? Aí você estica um pouquinho mais, ele vai para quase 70 por hora. Aí você põe a quarta. Você colocando a quarta, aí você mantém. 70, 80, 90, você joga uma quinta. Você vai ver que depois, você vai ver que seu carro tá jóia. Por quê? Se a gente também tirar um exemplo, o giro do motor, que nem tem na parte que no treinamento da Timol, se você aumenta muito o giro, você aumentou muito o giro, aquele combustível não vai queimar. Ele vai só fazer barulho e não vai queimar. Só que quando você mudar a marcha, ele ainda tá lá no motor, ele não queimou ainda. Aí você vai pisar mais um pouco, ele vai começar a embolar. Aí o carro perde o quê? Perde o torque dele. Aí você fala, meu carro tá fraco, não tá fraco. Como é que você toma um gole? Não sei se já aconteceu com você. Você dá aquela golada de água, depois você quer tomar outra, parece que tá querendo voltar. É que tá acontecendo quando você, um exemplo, não queima totalmente o combustível. Por isso que o exemplo tá dizendo lá, vocês mantêm uma velocidade cruzeiro, como assim? Vocês acelerou o carro, e outra, tem pessoas que fazem assim, acelera o carro um pouquinho, põe a primeira. Mais um pouquinho a segunda. Uma terceira. Meu, aquela gasolina ela ficou tudo dentro do cilindro. Ela não Qual conseguiu é? nem tempo para queimar. Entendeu? Então você tem que fazer o seguinte: vocês têm que dar o tempo, que nem no caso, primeira, aí você põe lá, primeira de 0 a 20. Ah, mas não deu 20 ainda, então continua um pouquinho devagarzinho, porque você está dando o torque do motor. Você vai ter economia. Agora, se você faz de uma vez, põe a marcha, meu, você vai gastar gasolina, o carro não vai andar, entendeu? E você vai falar, esse carro tá beberrão. Não tá beberrão, porque a gasolina vai sair crua no escapamento. Aí vai começar a ficar cheiro de gasolina dentro do habitáculo do motor, vem para dentro do habitáculo do carro. Aí quando você vai lá atrás, aquele cheiro forte de combustível, você fala, meu carro tá ruim. Não. Aí o problema, brincando com vocês, vai estar entre o volante e o banco. É o condutor. É a pessoa que está ali atrás do volante. Então, nessa parte que é bom vocês também ver, porque muitas vezes que nem tem cliente que vem aqui na oficina, aí ele até reclama, meu carro tá xoxo, meu carro não desenvolve. Aí tá bom. Fala, vamos dar uma volta. Aí eu vou dar uma volta com ele e faz isso que eu falei. Ele passa a marcha assim, ele nem espera o motor fazer, dar o giro do motor, porque o motor também, ele conversa com vocês. Se você, exemplo, começar a acelerar muito o carro,
e não mudar a marcha, ele começa a reclamar. A não ser se for o carro da Dona Alice. A Dona Alice é automática. Aí ela pisou, ele vai. Mas o nosso que tem que mudar a marcha, ele reclama. Ele reclama, ele fica reclamando. Então, um exemplo. Então, com isso, Júnior, se você começar a fazer, você vai ver que o carro é bom. Agora, exemplo, essa parte aí da sonda lambda, se você fazer assim, não sei se você fez o curso do seu Washington, se tiver um multímetro, depois, se você quiser, você me chama no meu número aí que vocês têm aí no meu No mesmo, privado. isso, né? No privado. Tá vendo? Você não sabe não, só falar bonito aí. No privado. Aí o exemplo, eu explico para você, porque dá para gente saber também se a sonda tá lenta ou se ela tá trabalhando. Porque muitas vezes também, pessoal, a sonda lambda ela fica lenta, ela não acende no painel, mas também ela não faz a função dela. Porque ela nem tá em curto-circuito e nem ela tá com o circuito aberto. Ela tá lenta. Aí dá para pegar também, Júlio. Acho que ele Muito saiu. bem. Ah, Ok, desculpe. obrigado. Mas você vê, qualquer coisa, Gratidão, você seu ajuda aí. Wilson. É? Não entendi? Gratidão. Olha lá. E Ah, aí, o estamos Júnior chegando entendeu, ao nosso Júnior? Eu não tempo. sei se ele entendeu. Será que ele entendeu? Acho que ele entendeu. Entendi, entendi. Eu já fiz teste já de sonda lambda e já até mandei pro senhor mesmo. Mas o Eu, teste, Júnior, que você mandou para mim, qual que deu o resultado? Eu não lembro. Só para mim entender. Deixa eu ver se eu lembro rapidinho. Que teste que o, deu? a sonda tava travada, mas não foi do meu não, foi de outro. Ah, entendi. Mas a sonda travada, aí já ela tá falando, o problema é dela. Mas geralmente a sonda mesmo, gente, ela tem que dar o sinal dela normal. Quando você acelera, ela tem que trabalhar e voltar. Se ela não fizer isso, e ela tem um tempo também de ranger, né? Pra gente ver se ela tá trabalhando certo ou não. É que na verdade, que o pessoal fala tanto de sonda lambda, tantas coisas, só que muitas vezes é o teste que tem que fazer em cada componente que o pessoal fez só nenhum, né? É a mesma coisa. A gente vai ficando, exemplo, velho, que nem eu tô ficando velho, fica com problema, com medo de ficar esquecendo alguma coisa. Mal de Alzheimer. Mas a gente tem o tratamento para a gente também fazer, um exemplo, a nossa, mas se fosse assim, uma preventiva, antes de acontecer, que nem o carro. Que nem você falou agora aí, Júnior, do seu carro que na estrada você percebeu que ele não está desempenhando. Mas muitas vezes, eu não sei como é que tá, não sei. É, o ponto do carro, muitas vezes também é coisa que a gente não percebe, mas se ele estiver um pouquinho atrasado ou adiantado, aí também dá isso aí também, Júnior. E não acende luz, entendeu? Lâmpada, né? De advertência. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Agora deu nosso horário aqui. Hoje eu coloquei aqui, ó 10h33, hein? Já passei 3 minutos, hein, gente? Então, isso, gratidão, obrigado por informações super importantes. Até essa questão da passada de marcha, porque eu passo Demais. errado demais, viu? Eu já estou no 10, já estou passando para a segunda. Estou no 20, estou passando para a terceira. Estou no 30, estou passando para a quarta. Então, Aí não tem isso aí é condições. ruim, Fernanda. Que é o seguinte, você acaba, um exemplo, estragando a embreagem. E o motor do carro, todo mundo pensa que o motor é 1.8, 2.0, ele que é o vilão de tudo, né? Não, mas o vilão de tudo do carro de vocês é a embreagem. Então, exemplo, quanto melhor tiver a embreagem, melhor fica a potência do carro. Esse exemplo que o Júnior falou agora há pouco, até uma embreagem na estrada dá a impressão que é um motor que está fraco, porque ela patina. Quando você está em 80, 70 por hora, você vai pegar uma subida, na estrada, né? Na subida mesmo, você vê que o carro não tem rendimento. Aí você pensa que o problema é o motor, é a embreagem patinando. Entendeu? Aí depois, numa outra aula, eu explico para vocês como é que vocês podem fazer um teste na embreagem. Na sua garagem, vocês conseguem saber se a embreagem está boa ou ruim. Agora já estourou o nosso tempo, mas na próxima aula vocês me cobram, eu explico para vocês. É um teste simples, rápido e dá para vocês fazer. O da dona Alice, como ele é câmbio automático, o dela tem que fazer com scanner. O dela, ela vai pegar um exemplo, uma avenida, coloca o scanner, a mesma velocidade que der no painel dela, vai ter que dar também no conversor de torque do câmbio automático. Se ele não der, porque você vai estar com o scanner aberto tanto para a velocidade do carro como também do câmbio. Se der um delay,
aí ela vai saber que o pacote de marcha do carro dela interno, do câmbio, tá ruim. E o de vocês, falando rápido, vocês vão engatar a quinta marcha, ou sexta marcha, se o carro tiver, vocês vão puxar o freio de mão, vão pisar um exemplo na embreagem até o final, e puxa o freio de mão, engata uma primeira e vai acelerando devagarzinho. Ele tem que morrer. Se o carro não morrer, ela está patinando. Isso aí também é um teste que daí o pessoal fala, meu carro está consumindo muito e eu não sei o que é, já fiz tudo. Aí quando eu vou fazer esse teste, é reprovado no teste de embreagem, porque ele patina. E o que faz também estragar uma embreagem dos nossos carros, que é carro, não carro automático, é você, por exemplo, ligar o carro, liga o carro, ou sai de uma vez, ou então você liga o carro e espera, um exemplo, 5, 10 minutos para você sair. Aí o que acontece? A embreagem, ela tem um volante. O volante ele fica trabalhando junto com o motor, aquecendo. E a embreagem está parada. Quando vocês vão colocar a marcha para sair, vocês fritam. Porque o disco tá frio e aí o carro está quente. Também queima a embreagem. Aí depois a gente conversa mais um pouco. Muita informação, seu Wilson. Ô, Obrigada. dona Edna, não, mas é para tentar assim, esclarecer para vocês, tem carro, vai vender o Max EPR, porque muitas vezes, é que nem no caso, eu fiquei praticamente quase 2 anos sem vender o Max EPR. Eu vou começar a vender agora de novo, mas não porque o Max EPR não funcionava, é que agora eu tenho o produto que a dona Alice já conhece, ela gosta, então funciona. Então, para cuidar do combustível, é como se fosse para cuidar a água no nosso corpo. Aí esse produto aqui que eu tenho, que eu estou usando, ele é para cuidar do combustível, entendeu? Só que, assim, é uma coisa que, para você passar para o cliente, que é bom ele fazer um exemplo, a preventiva do tanque de combustível, é ruim, porque muitas vezes a pessoa ele fala, eu vou ter que gastar, já gasto na gasolina, agora eu vou colocar um produto para cuidar da minha gasolina. Mas, gente, a nossa água, é, tem lugar que, um exemplo, a água parece barro. Se você não cuidar daquela água, você vai pegar, já vem ruim. E você não cuidando, então é a mesma coisa com combustível. Então, o carro de vocês, tudo começa, todo o problema dele começa pelo tanque. Se vocês não cuidar do tanque, meu, bico vai embora, vela vai embora, motor fica tudo. Então, exemplo, o problema de todo o carro, ele começa, um exemplo, no tanque. Depois do tanque, você tem que saber um óleo bom, homologado para você colocar no carro. E depois aquela parte que ninguém gosta de fazer, tratar do sistema de arrefecimento, que é um exemplo, a água. Você vai colocar uma água desmineralizada no sistema e um bom aditivo, entendeu? Porque não vai só porque é rosinha, vermelhinho, azulzinho, não, porque isso aí é corante. Tem como vocês testar também se o aditivo, se ele tem procedência, se ele tem Nicol, entendeu? Por isso aí, vocês perguntando para mim, eu vou passando aí. Agora A eu nem meu ignorância tempo. da menina. Eu estava lá no mecânico, aí tinha uma lá. Eu só coloco água da chuva, água do poço. Assim, vala-me Nossa Senhora, vai acabar com o motor do carro. Não, então, a água da chuva, a água da chuva, ela vem da onde? Ela vem daqui mesmo, que ela pega, depois volta e põe pra gente. Já tem bastante ácido, entendeu? No poço também é a mesma coisa. Então, exemplo, água desmineralizada, se você tiver depois uma curiosidade para testar, ela não vai ter gosto nenhum. Se você testar uma água desmineralizada e ela tiver, um exemplo, gosto de alguma coisa, não é água desmineralizada. Então, por quê? Aí o pessoal fala a mesma coisa. Não é, gente. Então, um exemplo, se você pegar o multímetro na água desmineralizada, ela não vai conduzir tensão nenhuma. Se você pegar a água de chuva, ela vai conduzir uma tensão. Se você pegar um exemplo, uma água de poço, ela vai conduzir. A água da torneira, ela conduz. Então é o seguinte, atrapalha para vocês o sensor de temperatura da água. Ele que faz o gerenciamento de aumento ou não de combustível. No multímetro da água, eu vou usar o multímetro para fazer o teste. Eu Isso, uso então, quer de ver, se qual você pegar. tensão? É contínua? Qual é? É contínua, a corrente contínua. Contínua. É corrente contínua, DC. Se você pegar naquela de 20 volts, você põe na escala de 20 volts no seu multímetro. Se você pegar um exemplo do positivo da sua bateria e colocar na água, ela vai ter que conduzir menos de 300 milivolts. Se ela passar de 300 milivolts, já está conduzindo. Se ela conduzir, é uma eletricidade estática. Só que vai acontecer o quê? O seu carro, quem gerencia o seu carro 100%, sensor de temperatura da água, entendeu?
Então, se ele estiver marcando errado, seu carro fica todo errado, entendeu? Então já começa por aí, tá bom? Boa noite, seu Wilson. Chegou o nosso tempo. Boa noite, paciente. Boa Boa noite, Dona noite, Elisete. gente. Júlio Juscelina, Ramos, Boa Dina, Júnior, Inete, noite. Esnete, querida. Alice, Juscelino. Obrigado, A hoje estourou mesmo, saudade. viu? Boa noite, seu Wilson, Obrigado, Edna Fernanda, a Carvalho. Janete, todo mundo aí. Obrigado, gente. Boa noite a A Dona Zinete, todos. apareceu ali. Agora eu te vi, Dona Zinete. Boa noite, meu querido. Tchau, Dona Alice, Fernanda, Edna Boa noite, Carvalho, Gustavo, Júnior meu e querido. Juscelino. Aí Obrigado, boa Gustavo. noite, Gustavo.